em Êxodo, capítulo 5. Êxodo capítulo 5, verso de número 5. Quero ministrar com você hoje um tema que se chama Vencendo as Distrações. Amém? Todos acharam? Êxodo capítulo 5, verso de número 5. Na NVT, fala assim: o rei do Egito respondeu: Moisés e Arão, por que distraem o povo de suas tarefas? Voltem ao trabalho. Olhem, há muitos do seu povo nesta terra, e vocês o estão impedindo de trabalhar. Naquele mesmo dia, Faraó deu a seguinte ordem aos capatazes egípcios e aos supervisores israelitas: não forneçam mais palha para fazer tijolos. De agora em diante, eles mesmos devem juntá-la. No entanto, continuem a exigir que produzam a mesma quantidade de tijolos que antes. Não reduzam a cota. Eles são preguiçosos e por isso clamam: deixa-nos sair para sacrificar ao nosso Deus. Aumentem a carga de trabalho deles e cobrem o cumprimento das tarefas. Isso os ensinará a não dar ouvido às mentiras. Vamos ler na versão Ara? Êxodo capítulo 5, na versão Ara, fala assim: disse também Faraó: o povo desta terra já é muito, e vós os distraís com as suas tarefas, das suas tarefas. Naquele mesmo dia, deu ordem Faraó ao superintendente do povo e aos seus capatazes, dizendo: daqui diante, não torneis a dar palha ao povo para fazer tijolos, como antes. Eles mesmos que vão e ajuntem para si a palha, e exigirei deles a mesma conta de tijolos que antes faziam. Nada diminuireis dela. Estão ociosos e por isso que clamam: vamos e sacrifiquemos ao nosso Deus. Agrave-se, olha o versículo 9, irmão. Agrave-se o serviço sobre esses homens, para que neles se apliquem e não deem ouvidos às palavras mentirosas. Na versão NVT ele fala assim: aumentem a carga de trabalho deles e cobrem o cumprimento de suas tarefas. E isso os ensinará a não dar ouvidos às mentiras. O que estava acontecendo aqui, irmão? Olha que incrível. Moisés já tinha recebido a ordem de Deus de tirar o povo do Egito. Então Moisés e Arão já estavam empenhados nisso. Moisés e Arão já estavam começando seus confrontos direto com o Faraó. E no capítulo 5, você percebe que o povo agora, aquele povo que estava já há 400 anos no Egito, eles estavam buscando a Deus, pedindo que Deus os tirasse debaixo daquela escravidão. A Bíblia fala que o Senhor disse assim: eu vi e ouvi a aflição do meu povo. O que estava acontecendo naquele momento? O povo passou a clamar. Enquanto eles estavam satisfeitos no Egito, enquanto eles estavam acomodados, Deus não se moveu. Mas a Bíblia fala que quando Deus começou a ver a aflição do povo, quando Deus começou a ouvir o clamor do povo, e quando Deus começou a ver a aflição do povo, Deus agora começou a agir. Deus agora falou: agora chegou o momento, agora é a hora. O povo despertou. Mas só que se você perceber, Faraó, Deus havia endurecido o coração de Faraó, ele estava relutando contra Deus. E aqui Faraó percebeu que agora o povo
estava inclinando o coração às palavras de Moisés. Eu imagino que Moisés estava no meio do povo dizendo assim, ó, tem uma profecia, tem uma palavra que Deus vai nos tirar dessa terra. Nós temos uma palavra, Deus não nos chamou para sermos escravos nessa terra. E isso começou a se manifestar, isso daí começou a se proliferar no meio do povo. E agora todo mundo dizia, ei, tem uma promessa. Eles começavam a dizer para os filhos. Para quem não sabe, em Israel, lá em Jerusalém, em Israel eles têm um costume da lei oral, né? Que toda a lei que eles recebiam, eles falavam aos seus filhos diariamente. Então, ó filho, sabe por que a gente celebra a Páscoa? Por quê, pai? Porque o Senhor tirou nossos pais de lá do Egito e diz que em tal dia a gente tem que celebrar a Páscoa. Então eles inculcam na cabeça dos filhos. Eles falam diariamente, ó, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Eles inculcam, eles falam. Eles não atrelam para os seus filhos. Enquanto os seus filhos não estiverem com a lei de Deus, a lei, o princípio de Deus introduzido na sua mente e no seu coração, eles falam diariamente. E aqui estava praticamente acontecendo isso. Moisés começava a falar para o povo, ó, chegou o nosso tempo, viu? É o tempo da gente sair desse lugar, é o tempo da gente sair do Egito, é o tempo da gente sair desse lugar. E o que aconteceu? O povo começou a se animar. O povo começou a falar, uau, esse é o momento. Esse é o momento da gente sair desse lugar, não é mais tempo da gente ficar preso aqui, não. E Faraó ouviu. Quando Faraó ouviu, Faraó percebeu que quando o povo se atentavam às palavras de Moisés, eles não executavam o serviço de escravidão como eles faziam antes. Faraó percebeu que quando o povo se inclinava às palavras de Moisés, o serviço de escravidão já não era feito da maneira correta. Por isso que você vai perceber que Faraó agora percebe, o povo está multiplicando, o povo está crescendo. Eles estão distraídos com as palavras de Moisés. E as palavras de Moisés nada mais era do que a lembrança, trazendo à memória as promessas de Deus e o que Deus tinha com aquele povo. E você vai perceber que agora o Faraó dá uma ordem, fala assim, ó, deixa eu falar uma coisa para vocês, não é vocês que colhem a palha, que pegam a palha para queimar os tijolos, para fazer os tijolos. A partir de hoje vocês não vão fazer mais isso. Deixe que eles mesmos vão atrás da palha para que eles façam isso. A mesma cota de tijolo que eles produzem diariamente, deixa que eles continuem produzindo. Mas para que eles não se distraiam com as palavras de Moisés, vamos agravar, vamos aumentar o serviço deles. O que Faraó estava fazendo aqui? Faraó estava gerando distrações. Faraó percebeu que o povo agora começava a se inclinar às palavras de Moisés. E Faraó falou, vamos gerar distrações para que eles não se percam, para que eles continuem focados naquilo que nós temos para eles. Irmãos, traz para os nossos dias, num olhar bem minucioso do dia que nós vivemos hoje, as distrações têm nos roubado de Deus. E eu vou falar para você, e são muitas as distrações. Por isso que Faraó disse para Moisés, Moisés e Arão, por que vocês estão distraindo o povo das suas tarefas? Voltem ao trabalho. Voltem ao trabalho. Faraó percebeu isso, irmãos. Percebeu que aquele povo agora estava voltando a criar uma fé, nascendo uma fé novamente naquilo que Deus tinha. Estava se levantando, meu Deus, se aquele povo se levantasse com ousadia, crendo no que Deus tinha, Faraó não iria suportar, não iria aguentar reter aquele povo dentro do Egito. E a única forma que Faraó encontrou foi distraindo o povo, aumentando o seu serviço, aumentando a sua carga. E eu vou te falar uma coisa, irmãos, eu vou ser direto e reto aqui conosco. Eu quero ser rápido aqui hoje. Chegar logo no ponto. As nossas distrações. Não estou falando de pecados escandalosos, que também precisam ser arrependidos e deixados. Eu estou falando de distrações, coisas que você olha e fala assim, não, isso daqui não tem nada. E às vezes você não consegue discernir que aquilo talvez
o diabo tenha colocado na sua frente, nas suas mãos, na sua vida, só para te distrair. Porque quando o diabo não te para, ele te empurra. Só para te distrair. Irmãos, deixa eu ser aqui bem claro, para que ninguém me entenda errado. Mas quantos trabalhos não foi o Senhor que permitiu a gente entrar, e nós entramos e aquilo foi perda para nós? Quantas decisões nós tomamos, o início daquilo parecia uma bênção, o final daquilo foi perdição. Nos distraiu em muito propósito, em muita coisa de Deus, nos distraiu do propósito de Deus. É claro que a medida de um não é a medida do outro. Amém? Aquilo que talvez seja puxado para mim, para você seja leve. Por isso que a gente tem sempre que andar, quando se trata de igreja, serviço, servir igreja, a gente procura ao máximo andar no meio termo. Porque para alguns fala, não, eu estou tranquilo. Você pega um jovem na igreja que não tem filho, que ele poxa vida, trabalha e ele tem mais tempo de servir a igreja, ele não tem 2, 3 filhos, não tem outra, é mais tranquilo. Por isso que a Bíblia fala que o solteiro, ele se dedica mais na obra de Deus. Porque o casado, ele tem agora uma prioridade acima do exercício de igreja. Qual que é? O seu casamento, a sua casa. Pastor, você está dizendo que o casamento é mais importante do que a igreja? Sim, é isso mesmo. É isso que eu estou dizendo. O seu primeiro ministério é a sua casa. E o sucesso do seu ministério, do seu negócio, o sucesso de tudo que você produz, não pode substituir o fracasso da sua família. É um perigo muito grande. E é dessa forma que o diabo tem trabalhado, nas distrações. E muitas vezes não estamos falando de pecados horrendos, estamos falando de aquilo que Eclesiastes fala: uma pequena mosca no unguento do perfumista estraga todo o perfume. Estamos falando de coisas que a gente acredita e olha e fala assim: não, aquilo não tem problema, aquilo não, aquilo dali não tem nada, aquilo dali não vai, aquilo dali não vai atrapalhar. E às vezes atrapalha. Por isso que nós precisamos estar atento à vontade de Deus e não se enganar daquilo que Deus tem. Porque em algum momento, algumas coisas podem ser distrações colocadas pelo diabo para te distrair, para nos distrair do propósito de Deus. Qual que é o propósito de Deus? Buscar a Deus acima de tudo. Cuidar da sua família, cultivar o seu casamento, congregar como corpo de Cristo na igreja, tempo de comunhão, tempo de qualidade, tudo isso faz parte do propósito de Deus. Mas eu garanto para você, irmãos, o que o diabo tem feito nesses dias? Distraído os filhos de Deus. Talvez ele não tenha pegado alguns em pecados, talvez eu esteja falando com pessoas que já venceram áreas de sua vida que era difícil de você lidar com pecados e você conseguiu vencer aquilo. Mas agora você entrou em um nível onde as distrações têm te roubado. Onde coisas mínimas, coisas simples, podem nos roubar do Senhor. E nós precisamos vigiar com isso também. Nós precisamos. Irmãos, o que o diabo, Faraó, é tudo a mesma coisa. O que Faraó fez? Ele aumentou a carga. Traz agora para os nossos dias. Nós não temos tempo para nada. Essa é a nossa desculpa. A carga aumentou. Você tem tempo para trabalhar, você tem tempo para fazer tudo. Mas quando se trata de buscar a Deus, a gente fala: estou sem tempo. Irmãos, eu não estou aqui falando com você, eu estou falando para nós como igreja. Eu também estou nesse mundo, eu não sou alienígena, não. Eu estou aqui também. Tem dia que eu me distraio com coisas, tem dia que eu falo: meu Deus do céu, poderia estar fazendo uma coisa útil para a glória de Deus e me distrair. Mas perceba que a carga tem aumentado. Nós temos tempo para muitas coisas, mas nós não temos tempo para Deus, para buscar o Senhor. Eu vou falar para você, e o diabo está aumentando essa carga. Você vai ter tempo, muitas pessoas têm tempo para o seu trabalho, mas não tem tempo para o seu filho. Não, pastor, mas ele vai morrer de fome. Não, ele vai ter barriga cheia,
mas não vai ter paternidade. Olha o que é mais importante para uma pessoa. É o meu filho não passar fome. Ele não tem problema se ele é ausente de mim. O importante é ele não passar fome. Então você vai ter um filho de barrigão, comeu muita carne, churrasco ontem, bebendo água igual. Você vai ter um filho que usa tênis da Nike, que tem Play 5. É top, ele tem de tudo. Mas ele não tem paternidade, ele é ausente de pai e de mãe. Pastor, então eu vou lá. Não estou dizendo para você largar o seu emprego. Pelo amor de Deus, eu preciso que você me entenda com cuidado aqui hoje. Eu preciso que você me entenda com cuidado. Pastor, então o que eu tenho que fazer? Você tem que colocar as coisas importantes em lugares de prioridade na sua vida. E nem sempre as coisas importantes, e nem sempre essa prioridade vai ser só o trabalho, vai ser só a ausência. Em muitos momentos, sua casa, seu casamento, seu filho, cultivar esse relacionamento precisa ser mais importante. Muitas pessoas têm trabalho, mas não têm mais família porque perderam. Porque aquilo destruiu o seu relacionamento. Muitas pessoas se ausentaram da igreja por conta de trabalho. A carga aumentou. Mas você está... Não estou dizendo que se você receber uma proposta para você ir para fora do Brasil, você não vai por causa da igreja. Para você receber uma proposta para você trabalhar, onde você vai ter que... Não estou falando que você, por causa da igreja, você vai ter que se desfazer de todas as coisas ao seu redor. Não estou falando sobre isso. Eu estou falando, ouça o Senhor, não ouça o seu bolso. Não ouça a sua própria vontade. Ouça Deus. Ouça Deus. O que o diabo tem feito? Uma disfunção no meio da família. E isso a gente vai perceber daqui a alguns anos. Quando os nossos filhos serem mais vulneráveis, mais frágeis aos ataques do inimigo. E é o que já está acontecendo hoje. Antigamente você via Daniel. Daniel estava orando a Deus, chorando porque ele estava dentro de uma cova de leão. E hoje o jovem está chorando porque ele perdeu o Instagram. Hoje ele está desesperado porque, sei lá, né? Tanta barbaridade. Por quê? Porque é uma geração frágil, que não aguenta sofrer, que não aguenta pagar o preço, que não aguenta, que qualquer palavrinha simples, estou triste, desmotivei. Você já imaginou você orando diante de Deus? Você já imaginou um jovem orando lá na Palestina, dizendo assim: Senhor, eu estou sendo perseguido porque eu me tornei cristão aqui, mas eu não vou te abandonar. E você aqui orando, chorando, orando, só porque... Você já imaginou? Deus falando, qual oração eu recebo? Aquele jovem ali que está sendo perseguido porque está porque está aceitando o meu caminho, ou por aquele dali que está chorando porque está chateado, porque está triste, porque alguma coisa não aconteceu do seu jeito? Não, irmãos. Você perceba como nós estamos distraídos. O diabo está... Irmãos, nós precisamos vencer essas distrações. Muita coisa pode mudar na nossa vida quando nós conseguimos vencer essas distrações. Isso tem deixado muitas famílias vulneráveis. Os filhos estão expostos. Os lares estão frágeis. As famílias estão frágeis. Por quê? Por causa das distrações. O diabo conseguiu colocar no coração dos pais, do homem, da mulher, que existem coisas mais importantes do que buscar a Deus. Que a prioridade não é buscar a Deus, que a prioridade não é cuidar do seu filho, que a prioridade não é você dar atenção para o seu filho, que talvez a prioridade é você dar, como eu vi um pastor dizendo isso, você tem força para dar uma bicicleta para o seu filho, mas você não tem força para andar com ele. Aí o diabo colocou o que já é satisfatório, você presentear o seu filho com a bicicleta. Não precisa ter tempo para andar com ele, você só pode dar o que ele quer. É claro, irmãos, é claro.
Entenda o que eu estou falando. É claro que Deus chamou pessoas específicas para lugares específicos. Moisés tinha um chamado meu irmão, infelizmente, ele não teria tempo como outra pessoa teria de estar com seus familiares, com a sua família. E se você pegar na nossa nação, no mundo, você vai ter pessoas que Deus aí chamou para entrar em lugares de autoridade da nação, que vai comprometer sua família, vai comprometer seu filho. Talvez ele não vai ter tempo de ver, de curtir os aniversários dos seus filhos, porque Deus o encarregou de uma missão extraordinária, mas não são todos, são pessoas específicas, a qual Deus chamou. E essas pessoas, elas entendem isso e elas cumprem o propósito de Deus. Mas não são todas as pessoas. Você já imaginou se Deus chamasse toda a igreja para ser pastor? Não, Deus não chamou toda a igreja para pastorear. Ou melhor, todos da igreja. Deus chamou pessoas específicas para cumprir o seu chamado. Um no pastoreio, um no cuidado mais próximo do irmão, um no cuidado das crianças, outro no cuidado do louvor, outro no cuidado da mídia. Pessoas que estarão nos lugares certos, fazendo as coisas certas. Por isso que não existe pessoa errada, existe pessoa no lugar errado. Quando ela assume o lugar que ela tem que estar, ela é feliz fazendo aquilo. Eu estava conversando com o Fábio, e ele é motorista de carreta, e ele falou assim: pastor, eu gosto de fazer o que eu estou fazendo. Quando você faz o que você gosta, é a melhor coisa que tem. Você entende que você está cumprindo o seu chamado. Agora, manifeste Cristo através de tudo que você faz. Que tudo que você faz seja para a glória de Deus. Pronto. Talvez se Deus chegar até mim, ou melhor, talvez se chegar até mim uma proposta, dizendo assim, estou dando uma proposta aqui de muito dinheiro, para você ir para a nação, lá para Portugal, junto com o Breno. Que dinheiro, né, Breno? Eu sei que você passa aí. Talvez para mim não seja essa, para mim ganhar dinheiro em algum lugar, não que o Breno foi fazer isso, tá, gente? Para mim ganhar dinheiro em algum lugar, talvez essa não é a minha proposta, ou melhor, não é o meu chamado. Talvez seja o chamado de outro irmão. Talvez seja o chamado de outra pessoa. E quando Deus a chama para aquilo, ela sabe os lugares que ela tem que renunciar. Mas onde está o perigo? O perigo é quando nós não ouvimos Deus da forma que tem que ser. E nos distraímos. E saímos do propósito de Deus e nos perdemos. E o que Faraó tem feito nesse tempo? Gerado essas distrações para nos afogar em muitas outras coisas que não faz parte do propósito de Deus. E a gente vê a família sucumbindo, a vida espiritual sumindo, os relacionamentos sumindo, as coisas à nossa volta sumindo. E muitas vezes não percebemos isso. Por isso, meu irmão, esse é um tempo de você vencer essas distrações que tem te roubado. E escuta, eu não estou aqui só falando com respeito a trabalho, não. Eu estou falando até de igreja. Eu sou pastor de igreja, irmão. E eu falo para você, é muito perigoso um pastor se afogar no ativismo religioso, numa vida ativa, igreja, 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 e ele perder um casamento, perder um filho, perder as coisas simples da vida. E a desculpa é, mas eu estou servindo a Deus. É legal isso. Mas quantas pessoas perderam suas famílias porque eles se entregaram afoitamente àquele que ele chama de propósito, mas perderam. As distrações. Pastor, mas você está dizendo que até o chamado, até a igreja, até o chamado ministerial, o diabo pode nos distrair nesse lugar? Também pode. Também pode. O versículo 9 fala assim: aumentem a carga de trabalho deles. Você vai ter tempo para... Irmão, se brincar, você só vai ter tempo para fazer uma coisa, para se afogar no trabalho. E tome hora extra. Faz hora extra. E faz, e tome hora extra. E às vezes, não estou dizendo que é para todos isso, mas às vezes é como se você depositasse num saco furado, como diz Ageu. Você enche a sacola de dinheiro, mas você esvazia a sua casa de comunhão,
de amor, de atenção, daquilo que você pode produzir paz. Essa era a ordem de Faraó, aumente a carga deles. Não deixe com que eles se distraiam para que eles simplesmente cumpram as suas tarefas e parem de dar ouvidos às mentiras de Moisés. Olha a inversão de Faraó. O que Moisés dizia com respeito a Deus era mentira. O que Moisés dizia com respeito ao princípio de Deus era tudo mentira. É isso que o diabo tem feito. Irmão, você vai na igreja, as pessoas acreditam mais em uma mentira do diabo do que em 9 verdades com respeito a Deus. Elas estão completamente entregues aos seus desejos. Elas amam a si mesmo. E quando você fala sobre princípios de Deus, sobre aquilo que Deus pede de nós, meu Deus. Por quê? Porque elas se entregaram a isso, e a verdade de Deus em muitos lugares se tornaram uma mentira. Estamos falando, querido, que muitos estão sendo vencidos por essas distrações. Muitos estão sendo vencidos por essas distrações. E nós não estamos falando só de coisas horrendas. Deixa eu te falar, até de coisas permitidas. Coisas permitidas. Não estou falando de pecado. Coisas que não vai ofender a Deus. Coisas que não vai ofender a Deus. São coisas permitidas da vida normal, que talvez até Deus tenha te dado, te abençoado. Mas infelizmente aquilo se tornou algo que tem te sugado, que tem te roubado. Algo que tem roubado você da sua casa, da sua família. Então tome cuidado com isso. Essa foi a estratégia que Faraó usou. Essa foi a estratégia, esse peso, essa carga, esse aumento de carga, para que eles não se lembrassem de buscar a Deus. Irmãos, a gente pega a semana trabalhando, ó, faz isso, faz aquilo, faz aquilo. Quando chega lá para quinta, sexta-feira, a gente fala, meu Deus, não peguei nem na Bíblia, nem orei. Eu não estou falando de igreja, estou falando da tua vida com Deus. Porque para mim, eu sou crente, tá? Você é crente, no mínimo você tem que orar, ler Bíblia. No mínimo. Não, o pastor está cobrando, não. Se você um dia dizer que um pastor está cobrando você de ler Bíblia, você está desviado. Agora, se você é cristão e ele está falando algo, ele está só te lembrando. Se você entende isso como cobrança, você se perdeu. Mas se você entende como um alerta, como um cuidado, glória a Deus, você ainda está no caminho. Mas se isso é o peso, um pastor lembrar a igreja, os seus liderados, que ele tem que ler Bíblia, tem que orar, tem que comungar da mesma fé, tem que congregar, tem que servir, não, daí é coisa simples. Só que a gente vai fazendo, a gente coloca tantas coisas no piloto automático, e quando a gente cai em si, irmãos, as coisas se passaram. A gente perde tempo com muitas coisas. O livro de Efésios, capítulo de número 5, versículo 17, fala assim: por esta razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade de Deus. A palavra insensato aqui é um tolo. Na versão A Mensagem ele fala assim: por isso não se descuidem. Não se descuidem, tomem cuidado para vocês não conseguir compreender qual é a vontade do Senhor. O nosso maior desafio é conseguir compreender com clareza a vontade de Deus. É conseguir compreender com clareza a vontade do Senhor. E nós nos tornamos insensatos, tolos, quando nós não conseguimos compreender a vontade de Deus. Por quê? Porque estamos descuidados, desprotegidos, alheios porque não conseguimos compreender aquilo que Deus tem. As coisas nos roubam, irmão, da voz de Deus. As coisas estão nos roubando
da vida de Deus, as preocupações com aquilo que não é mais importante, com aquilo que não faz mais sentido, está nos roubando da vontade de Deus. Eu percebo que quase tudo que dá errado na nossa vida, nós sempre atribuímos ao diabo, amém? Mas grande parte disso é descuido nosso. Garanto para você, irmão. Garanto. Já estou pastoreando essa igreja, vai fazer 7 anos. De cristãos, sei lá, 16 anos. Mas envolvido no pastoreio de igreja uns 10 anos. E eu falo para você, muitos gabinetes e salas, e até coisa da nossa própria vida, eu percebo aquilo que o pastor falou com respeito à questão financeira. O diabo, sai diabo. Não, calma aí. Calma. Vamos colocar as coisas no lugar. Nós somos mordomos daquilo que Deus nos deu. É cuidado nosso. É descuido. É descuido. E a ordem de Deus é: não vos descuideis. Não vos torneis insensatos. Mas procurai compreender qual a vontade de Deus. Na maioria das vezes, eu garanto para você, são distrações. Eu sempre ouvia, lá atrás, muitos anos, as pessoas falavam assim, quando a gente ouvia alguma pregação: o diabo é assim, o diabo vem aqui, ele bota um prato ali, e ele sai e deixa. Aí o cristão passa, e olha, vira as costas. O diabo fala: não, pode deixar lá. Pode deixar lá. No outro dia o cristão passa de novo, e olha, e o diabo fala: deixa lá, calma. No outro dia o cristão passa: deixa eu ir lá ver. Ele vai chegando mais próximo, ele não aguenta. E o diabo calmamente deixa aquele... A gente usa aquele termo evangeliquez, né? O prato. Deixa aquele prato ali, e você vai olhando, daqui a pouco você chega perto, daqui a pouco você está comendo daquilo. E o diabo só colocou o prato. Já viu aquele negócio do cavalo? O diabo só solta o cavalo. O resto quem faz é o próprio povo. Quem destrói tudo é o próprio povo. O diabo fala: não, mas eu não fiz nada, eu só soltei o cavalo. Escuta, irmãos, é descuido nosso de não compreender o lugar certo, o momento certo, a vontade de Deus. As distrações têm nos roubado. Quando não colocamos culpa no diabo, colocamos culpa no nosso passado. Porque o povo, para botar a culpa no passado, é os crentes. Meu Deus do céu. Não, sabe por que é, pastor? É porque meu pai e minha mãe fez isso, é porque o fulano fez aquilo, porque esse ciclano fez aquilo. Eu falo: tá bom, até quando você vai ficar no passado? Tem gente que fala mais do passado do que está vivendo hoje em Cristo. Tem crente que você fala assim para ele: aí, conta aí o seu testemunho. Ele: fixe, eu conto, pastor. Eu bebia demais, eu fumava demais, eu me prostituía demais, eu era demais quando eu roubava, quando eu fazia. E conta com gosto. Fala assim: agora conta o que Deus fez na sua vida. Me libertou. Tá difícil, né, pastor? Essa vida não é difícil. A gente está sempre pensando: meu Deus. Tem mais alegria em exaltar o que o diabo fez do que prazer em dizer o que Deus está fazendo. Eu, meu irmão, não me lembro. As coisas velhas se passaram, não me lembro de nada. E quando eu lembro, eu falo assim: se o Senhor está me trazendo a memória, é para trazer cura. O que eu estou vivendo hoje é a maior alegria da minha vida. Porque, em primeiro lugar, por causa de Cristo. Essas coisas se distraem, irmão. Para de ficar só olhando para o passado. Meu Deus. Não, irmão. Jesus está na sua frente. Viva o hoje, aquilo que Deus tem. Não exalte o diabo. Exalte a Cristo. Exalte a Cristo. Para de se distrair com essas coisas. Amém? Amém nada. Você vai ver agora. Abra sua Bíblia em 1 Reis capítulo 12, que agora eu vou aumentar. Agora vai aumentar o caldo. 1 Reis capítulo 12, verso de número 28. Primeira Reis capítulo 12, verso 28. Todos acharam? Amém. Até quem não trouxe Bíblia achou. Eita glória. Então, seguindo a recomendação de seus conselheiros, o rei, isso é Jeroboão,
fez 2 bezerros de ouro e disse ao povo: é complicado demais vocês irem a Jerusalém para adorar. Veja, Israel, esses aqui, e mostrou os bezerros de ouro, esses daqui são os deuses que te tirou do Egito. E colocou um dos bezerros em Betel e o outro em Dan, nos 2 extremos do seu reino. E isso se tornou em grande pecado, pois o povo viajava até Dan, ao norte, para adorar o ídolo que ficava ali. O que aconteceu aqui? O reino de Israel tinha sido dividido. De um lado Roboão, de outro lado Jeroboão. Jeroboão percebeu que quando o povo do seu reino subia para Jerusalém para adorar no lugar, Jerusalém era o lugar da adoração, alguns ficavam encantados e ficavam assim: não, vamos voltar, vamos ficar aqui, né? Não vamos voltar para Jeroboão de novo, não. Jeroboão pensou e falou assim: não, calma aí. Esse é o tipo de liderança centralizadora. Não, calma aí. Vamos pensar isso. Se esse povo ficar subindo muito para Jerusalém, eles logo eles estão com Roboão e vão me deixar aqui sozinho. Já sei o que eu vou fazer. Povo, não precisa ir para Jerusalém, tá? Eu vou colocar aqui um bezerro de ouro e vocês vão cultuar aos deuses aqui. Pronto, resolvido o problema de vocês. E o povo falou assim: é melhor, né? A gente não vai nem se cansar. Não precisa viajar até Jerusalém. Não precisa, acho que é melhor. Só que a Bíblia fala que Deus não se agradou disso. Isso daqui foi um grande pecado que Jeroboão cometeu. Ele gerou distrações no meio do povo. Ele disse assim: não precisa ir para o lugar de adoração, não. Faz aqui mesmo. O que o diabo tem feito nesses dias? O diabo tem colocado na cabeça das pessoas tantas coisas. Os crentes estão ficando biruta. Os crentes agora, irmão, você ouve cada coisa no meu evangelho que você fala: meu Deus do céu. Eles perderam o sentido das coisas. Sabe o que é isso? A idolatria tem aumentado. A idolatria está aumentando no coração das pessoas. Ele falou assim: olhe para esse bezerro aqui. Foi eles que a mesma coisa que Arão fez. Eles te tiraram do Egito. As pessoas, o diabo está projetando toda a dependência que seria de Deus. O diabo está projetando em outra coisa. Você sabia? O vício, toda a fuga que uma pessoa tem no vício, essa tentativa dela é uma tentativa de fuga daquilo que mais lhe oprime. E ela poderia buscar isso no Senhor. Ela poderia buscar isso na oração, mas ela busca no vício. De qualquer coisa que você possa imaginar. É o lugar onde ela se refugia. É a tentativa da sua alma de se refugiar daquilo que mais lhe oprime. E ela se refugia num vício, naquilo que distancia ela de Deus. Toda essa fuga, irmãos, são distrações que o diabo tem colocado em nosso tempo. Jeroboão era um rei centralizador. Jeroboão não estava contente de ver o povo subindo a Jerusalém para adorar. Ele não permitia mais o povo subir para Jerusalém, o lugar de adoração. Agora, ele fazia com que o povo ficasse no meio do caminho, distraído do lugar de adoração. E é o que o diabo tem feito nesse tempo, irmão. Jerusalém é a representação de um lugar de comunhão. Jerusalém é a representação de um lugar de comunhão. O bezerro de ouro é a representação da idolatria, das distrações. A idolatria tem roubado o nosso coração do Senhor. As distrações têm nos roubado dele. Escuta o que eu estou falando para você. O diabo vai trabalhar mais ainda para nos encher de muitas e muitas coisas. O diabo vai trabalhar para nos encher de muitas e muitas coisas. O seu foco, olha isso, o seu foco é nos distrair da comunhão com o Senhor. O seu foco é nos levar para um lugar de um ativismo religioso. E quando não, o oposto disso, uma passividade espiritual. Quando o diabo não leva uma pessoa para
um ativismo religioso, aquele excesso, aquela coisa que você tem que fazer. Quantas pessoas, irmãos, se elas não fazerem, elas não se sentem amadas. Quantas pessoas só se sentem amadas porque elas têm um cargo na igreja, porque elas produzem algo que é legal. Se você tirar aquilo que ela produz, ela não se sente mais útil. Por quê? É um ativismo religioso. É alguém que compra o amor por aquilo que faz. Compra o amor pelo serviço. E é uma das coisas que a gente mais fala nessa igreja. Você não pode ser aceito porque você é bom no que faz. Você não pode ser aceito porque você é bom naquilo que você produz. Porque o dia que você parar de produzir aquilo, você não será mais aceito. É um ativismo que tem nos roubado. Quando não, a gente entra numa passividade terrível. Quantas pessoas não têm mais força para orar? Quantas pessoas não têm mais força para ler a palavra de Deus? Quantas pessoas não têm mais força de buscar o Senhor? Não tem mais prazer. Perdeu. A passividade. Quantas pessoas falam assim, eu na igreja não sirvo em nada, eu estou fora de igreja para servir, para fazer alguma coisa na igreja, o pastor vai me cobrar, o pastor vai fazer aquilo. Não. Uma igreja é um lugar de treinamento, é um lugar de aperfeiçoamento. O cara está na empresa, lá onde ele trabalha, e o chefe dele lhe pede alguma coisa. Olha isso. Só que você já está de saco cheio daqueles chefes, sabe? Até me desculpa a expressão. Aí você fala, eu vou fazer, né? Porque vai que eu preciso do trabalho. Eu preciso, né? Vai que o cara me manda embora, eu tenho que pagar a conta, tenho que pagar aquilo, então você faz. Aí você chega na igreja. Você não recebe nada. E de repente alguém que é menor do que você, mais novo do que você, lidera você e pede para você fazer algo. E é um lugar de tamanha liberdade onde você não está preso a nada, a não ser uma submissão espiritual. Se você não fizer, não vai ser nada descontado do seu trabalho, ou melhor, do seu dinheiro. Mas de repente dentro de você é uma submissão espiritual que você obedece a alguém que é mais velho do que você. Alguém que talvez conheça menos do que você, mas alguém que tem uma autoridade espiritual para executar algo. Não existe melhor lugar para treinar o coração de um soberbo do que a igreja. Porque aqui, irmão, é um lugar de comunhão. Quantas pessoas que são mais velhas do que eu, têm mais maturidade do que eu, não devo nada para elas, elas não devem nada para mim, eu não lhes pago nada, elas não me pagam nada. Mas elas me mandam mensagem dizendo assim, pastor, eu posso fazer tal coisa na igreja? Um nível de submissão que toma, a ponto de você exortar uma pessoa, você fez isso errado, era para você ter feito de tal forma, e a pessoa fala, amém pastor, obrigado. Ela não recebe para aquilo, se ela não fizer, nada vai ser descontado do salário dela. Mas esse é o lugar de treinamento, porque na empresa você faz porque você tem medo de ser mandado embora. No lugar como esse você faz porque dentro de você está sendo estabelecido um espírito de submissão. Não sei se isso gerou dentro de você o impacto que gerou em mim quando eu estava tomando banho pensando sobre isso. Falei, uau Deus, que lugar poderoso. A igreja, a eclésia é o lugar de maior tratamento na vida de uma pessoa. É um lugar de cura, onde a submissão não é imposta porque alguém te paga, ou porque alguém te obriga, mas simplesmente porque é gerado um espírito de submissão na casa e no coração de alguém. Por isso, irmãos, escuta isso. As coisas que o diabo tem colocado, as coisas que o diabo tem colocado sobre a igreja, é para distraí-la. É para distrair a minha, para distrair você. Eu vim hoje só para dar esse recado de Deus para você. Não se distraia. Abra sua Bíblia. Acho que eu pulei algum texto aqui. Abra sua Bíblia
em Tiago, capítulo 1, versículo 21. Versículo 21 fala assim, eu vou ler na versão, acho que não vai ter essa versão aí, porque eu gosto dessa versão que tem aqui nessa Bíblia, que se chama a versão século 21. Eu gosto muito dela. E ela fala assim, por isso, livrando-vos de todo tipo de impureza moral e vestígios de maldade, recebei de boa vontade a palavra em vós implantada, que é poderosa para salvar a vossa vida. Ah, tem aí sim, legal. Esse texto me chamou a atenção porque essa versão usa vestígios de maldade. E eu acho que eu já até falei sobre isso alguma vez. Esses vestígios, eu diria para você hoje que são as distrações. Né? Porque vestígios são provas de que algo passou por ali. Quando um crime é cometido, já CSI? Quem gosta de CSI, eu era apaixonado por aquilo. Eles iam investigar os vestígios. Aquilo que aconteceu, uma pegada aqui, um cabelo ali, uma unha. Quando ia investigar a pessoa que morreu, se tinha vestígios de arranhos, carnes. Os vestígios eram suficientes para declarar de fato aquilo que aconteceu. E a Bíblia está dizendo assim, por isso, livrando-vos de todo tipo de impureza moral e vestígios de maldade. É como se Tiago estivesse dizendo assim, ó, eu conheço você, ó igreja, eu conheço vocês, nós nos conhecemos. Ainda, apesar de entregarmos a nossa vida a Cristo, e a salvação ela é um ato daquilo que Deus fez imediato, estou salvo, mas o processo de santificação, ele é diário. E em algum momento você vai perceber que na sua alma ainda sobrou alguns vestígios de que ali já algo já aconteceu. Sim ou não? Em algum momento você vai olhar, obrigado irmão. Em algum momento você vai perceber que ali tem algum vestígio de alguém que foi magoado, de alguém que foi ferido, de alguém que, poxa vida, me chatearam, de alguém que no passado já aprontou, e você vai perceber que alguns vestígios ali sobram. Não, mas eu estou num processo de cura, você está num processo de transformação, mas perceba que alguns vestígios ainda sobraram. Deixa eu te falar uma coisa, esses vestígios, no nosso tempo, têm se tornado as nossas distrações. Não é aquele pecado escandaloso, é ainda os resquícios que sobraram, é ainda um pozinho ainda que sobrou daquilo que um dia você foi, daquilo que Cristo já fez na sua vida, mas ainda sobrou uns vestígios, e essas coisas têm se tornado distrações. E a Bíblia está dizendo assim, livrem-se de todo vestígio de maldade. Examine se em algum momento você percebe que o seu comportamento tem sido o comportamento de alguém que está expressando um vestígio de maldade, uma impureza. Entre no Senhor e peça para que Ele arranque todos os vestígios, porque são essas distrações que têm nos roubado. Na passagem, Tiago fala sobre o acúmulo de maldade. Em outra versão ele fala o acúmulo da maldade, mas nessa versão ele fala sobre o vestígio. É algo que sobrou, é o resto de algo que já saiu, mas só que esse vestígio denuncia o que já esteve lá. E essas coisas estão nos distraindo. Não é aquilo que eu falei, Cristo nos libertou, nos tirou do império das trevas, nos transportou para o reino do Filho, mas ainda a gente fica remoendo. A gente ainda fica remoendo alguns vestígios, algumas coisas.
Escuta, esse é o tempo de você vencer as distrações. Esse é o tempo de você acordar e você vencer as distrações. Mas pastor, como que eu vou fazer isso? Vamos seguir o conselho de Tiago? Quantos gostariam de ter sido pastoreado por Tiago? Eu gostaria, irmão. Esse Tiago aqui era irmão de Jesus. Ele fala assim: acolhei ou recebei de boa vontade. Acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Ou nessa versão ele fala: recebei de boa vontade. Senhor, eu quero a tua palavra em mim. Só ela tem poder de me transformar. Quantos reconhecem isso? Senhor, eu quero receber a tua palavra em mim. Só ela tem poder para, meu Deus, arrancar essas distrações aqui dentro. Sexta-feira nós meditamos rapidamente no Salmo de número 19. E o Salmo de número 19, o salmista fala sobre, acho que 6. Coloca para mim Salmo 19, versículo... Salmo 19, versículo 7, ele fala assim: a lei do Senhor é perfeita e ela restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e ele dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e ele alegra o coração. O mandamento do Senhor é puro e ele ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente são justos. Ele fala sobre a lei do Senhor, o testemunho do Senhor, os preceitos do Senhor, os mandamentos do Senhor, o temor do Senhor e o juízo do Senhor. Ele fala sobre 3 características do que é a palavra de Deus. Ele fala do que ela é. E depois ele fala do efeito que ela causa. Aí eu falo para você, é possível ou não é? Porque a Bíblia fala que a lei do Senhor é perfeita. E o que é que ela faz? Ela restaura. Você tem que crer. A palavra tem que ser a sua vida. Você tem que crer, irmãos, no Evangelho. Você tem que crer. Você tem que parar de ficar lendo gibizinho evangélico e ler Bíblia. Tem que parar de ficar assistindo só podcast e ler Bíblia. Ninguém vive só de podcast, não, irmão. Ninguém vive só de Instagram, vendo aqueles vídeos de 10 segundos de Instagram e aprendi agora. Aprendi coisas que eu... Não! Vai ler Bíblia. Vai ler. Meditar. Tem dia, irmão, que eu percebo que eu estou cheio de muita coisa. Só me falta uma coisa: pegar a Bíblia, sentar e comer. É a mesma coisa de você... Tem dia que você come um lanche aqui, você está na correria, come um negócio ali, e de repente você não... Eu acho que tem muita gente que é assim. Você come uma comida fora aqui, aí você come uma macarronada ali, você come um hambúrguer ali, aí de repente você olha e fala assim: tô com vontade de comer um arroz e um feijão. Tem alguém aqui assim? Não é? Tem aqui. Meu pai não come pizza, irmão. Como se tiver, se não tiver, não tá nem aí. Mas arroz e feijão é o negócio dele. Aí você come, você viaja para algum lugar, né? Aí você viaja para um lugar, você come aquela macarronada, você come aquela parmegiana. Esse dia eu viajei com a minha esposa, irmão, eu comi uma parmegiana de peixe. Meu Deus do céu. Mas desses dias eu cheguei em casa, Priscila fritou 2 oião. Não foi, amor? Priscila fritou 2 oião, aquilo dali com arroz e feijão fresquinho. Eu falei, meu Deus do céu. Ei, deixa eu te falar. A Bíblia é a mesma coisa. Você vem para a igreja, ouve uma pregação, legal. Você chega em casa, ouve um podcast do pastor mais top do mundo, legal, eu gosto também.
Aí depois no outro dia você acorda, você assiste o podcast do fulano. Aí no outro dia você acorda e você assiste o podcast do Beltrano. Aí daqui a pouco você olha, você está cheio de conhecimento, mas você está desnutrido. Você está cheio de conhecimento, mas você está desnutrido. Sabe por quê? Você não comeu arroz, feijão e ovo. A sustância, é isso daqui, irmão. Coma. Pega essa Bíblia aí agora e dá uma bibliada bem no... Não, tô brincando, não faça isso não, tô brincando. Estraguei os vídeos dos caras. Tava filmando, tava bem bonito, eu estraguei. Pega essa Bíblia aqui, fecha ela, dá na cabeça, fala assim, irmão, coma! Tô brincando, não faz isso não. Porque você está cheio de conhecimento, mas você está desnutrido. É o arroz e o feijão, meu irmão, aquela comida, sabe, aquela comida saborosa, simples, mas é ela que te sustenta. Simples, mas é ela que te sustenta. O que Tiago está dizendo? Acolha, receba de boa vontade. Olha para o seu irmão e fala assim, irmão, para de lenga-lenga. E vai para o arroz e feijão, aquela coisa repetitiva, mas que dá sustância. Aquela coisa simples, mas que dá sustância. É ali que todo cristão é formado, irmão. É ali que todo cristão é alimentado. Não é no oba-oba. Não é no oba-oba não, irmão. É na palavra de Deus. Não, mas eu não consigo vencer. Sabe por que você não consegue vencer? Porque a única coisa que pode te dar força para vencer, você rejeita. É a palavra. Você crê no que eu falo. Você crê no que o pastor fala, no que o ciclano fala, mas você não conferiu. Aquilo entrou no seu ouvido, mas não entrou no seu coração. Aquilo entrou nos seus ouvidos, mas ainda não penetrou aqui dentro. Irmão, não tem coisa melhor. Porque você está lendo a Bíblia, meditando, e de repente salta algo daqui, pum! Você fala, meu Deus, aquilo te alimenta. Você sente. Você sente, irmãos, e eu fico lendo 1, 2, 3, 4 e leio. Falo, meu Deus do céu. Olha aqui esse negócio. E aquilo vai te alimentando, irmãos. Desde quando eu me converti, que eu trago isso como padrão na minha vida. Em algum momento eu sinto que eu preciso entrar no quarto, deixar um livro de lado, deixar até o iPad de lado, porque senão você entende algo que você já quer escrever para fazer pregação, deixa tudo de lado e vou só comer. Só comer. Só se alimentar. Faz esse teste. Faz esse teste pelo menos um mês. Faz esse teste. Você vai perceber que aquelas fraquezinhas, bestinhas, sabe, aquelas coisinhas, vai tudo sumindo. Por quê? Porque você vai amadurecendo. Sério, irmão, você vai amadurecendo nas coisas de Deus. As coisas de Deus vai fazendo sentido para você. Você sai de um lugar de leitinho, de menino, e você passa a acessar algo sólido, um alimento glorioso. Aí é diferente, irmão. Aí o seu espírito está alimentado. A sua mente agora está mais centralizada na vontade. Fica pensando besteira o dia inteiro. Irmão, alguém que passa o dia inteiro no Instagram. Eu falo porque se deixar a gente faz isso, é ou não é? A hora que dá a primeira subida no dedo, 1, 2, já era, já ficou possuído. Eu não consigo sair. Vocês falaram, pastor, eu tirei meu Instagram. Por que isso? Porque era que eu ficava subindo assim, não parava. Irmão, é sério. Você dá a primeira subida, você fica. Tome. Meu Deus do céu. Aí fala pra mim. Se eu e você ficarmos só nisso, a gente vai pensar em quê? Vai pensar em besteira. Quando dorme, acorda, sonhei com uma mula sem cabeça andando e de repente apareceu o influencer lá e de repente é só aquilo que a gente consome. Ainda crente ainda, não, aquele influente, de repente eu olhei e eu vi que era Jesus, quando eu fui ver, era o Tirulipa, sei lá quem era e começa, fica biruta.
Se alimente da palavra. Treine, quando você for deitar, sei lá, bota um louvor, bota a Bíblia no celular, no iPad, de alguma forma. Ah, pastor, mas eu estou com insônia. Você quer curar a sua insônia? Vou te dar uma receita para insônia. Posso? Lê Bíblia. Pega a Bíblia assim e fala: ei, agora eu vou ler Bíblia, vou meditar. Quando você sentar, que você abrir, você fala: o Senhor é meu pastor. Já começa, já, você bola pro lado. Quantas vezes minha esposa entrou lá no quarto, estava lá: amor, vou ler Bíblia, viu? Sabe o que eu falei? Eu estou indo ler Bíblia, eu estou indo pro quarto. 10 minutos ela vai, eu estou como? A Bíblia aberta para um lado, a luz acesa, eu... Não, mas entendi. Hoje à tarde mesmo, eu estava tão cansado, irmão, que eu comecei a ler Bíblia e comecei a orar. Daqui a pouco comecei a pensar. Não era pensando coisa ruim, não era pensando uns negócios, falando: meu Deus do céu, nada com nada. Eu falei: é sono. E lendo, e a mente. Mas isso daqui, irmão, é o que vai te alimentar, é o que vai te ajudar, eu garanto para você. Larga um pouquinho as distrações. Larga, faz isso, faz esse teste. Faz um mês esse teste. Larga um pouquinho as distrações. Larga um pouquinho e vai para a palavra. Eu vou fechar agora com um versículo poderoso. Posso fechar? Já deu meu tempo? Tem só mais 5 minutos aqui? Quem me dá 5 minutos? 5, 10, 15, 20, 25. Tem mais 25 minutos. Se juntar todo mundo. Essa é velha, né? Todo mundo já sabe dessa. Mas alguns irmãos levantaram. O Sidney me deu 5 minutos. O Ricardo me deu 5. A Kézia me deu mais 5 minutos. Eu tenho 15. O pastor Adilson veio de longe, né, pastor? O pastor Adilson me deu 10 minutos aqui. Que bom ver vocês. Para me fechar, eu garanto. 2 Timóteo 2,4. Esse versículo aqui vai pegar você agora. Se não pegar... Só esse versículo te pega agora. Vamos ler junto para ficar bonito? Vamos lá. 1, 2, 3. Só um ensaio, vai. 1, 2, 3. Nem... Treinou, né? Agora vamos de verdade. Agora é bonito agora. 1, 2, 3. Nenhum soldado em serviço as distrações. Ele está dizendo assim: o Senhor te arregimentou no exército em um propósito. Se você se distrair, se envolver com as coisas desta vida, você não vai conseguir, é praticamente o que ele está dizendo, você não vai conseguir alcançar o seu objetivo. Quantos querem saber qual que é o seu maior objetivo aqui? O seu maior objetivo é satisfazer o Senhor. Ponto. Pastor, eu achei que o meu maior objetivo era ganhar 1 milhão de almas. O meu maior objetivo, tudo é válido. O meu maior objetivo, tem vários objetivos importantíssimos, poderosos para a glória de Deus que você pode fazer. Mas eu vou te falar uma coisa: se tudo que eu e você fazemos não satisfaz o Senhor, estamos envolvidos com os negócios dessa vida. As distrações estão nos roubando. Nosso alvo, irmão, é satisfazer Cristo, é fazer Jesus feliz. A Bíblia fala que quando o anjo do Senhor visitou Daniel, as palavras do anjo foram assim: Daniel, homem amado. Em outra versão fala: Daniel, homem muito desejado. Você já imaginou? Um anjo do Senhor se apresentar para você e falar assim: você é olha, meu irmão, você é uma pessoa muito desejada nos céus, hein? Eu vim aqui porque o Pai me mandou, porque você tem moral lá, hein? Você é um desejado lá. Quando você ora, os anjos se movem. Olha lá, ele está orando, ele é desejado. O anjo falou assim: Daniel, eu vim aqui por causa das tuas
Não podemos se distrair. As distrações não permitem a gente satisfazer o Senhor. E o seu maior objetivo é satisfazer a Cristo. Amém? Fique de pé. Te abençoo com essa palavra.